Olá, chuchus! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu sou Larissa de Oxum, do Ilioba Godô Axé Gocobi, e vim trazer mais um vídeo para vocês, ok? Então hoje nós teremos uma aula gratuita com o significado das cartas do baralho cigano, tá bom? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like e vamos lá! Então o vídeo hoje é um pouquinho diferente do que eu tô acostumada a trazer para vocês, né? É uma aula básica sobre o significado das cartas do Petit Lenormand, né? Do baralho cigano. Para quem não sabe, gente, eu tenho um curso, tá? Um curso online, um curso presencial também aqui em Campo Grande, de cartas ciganas, tá? E eu resolvi trazer aí algum conteúdo gratuito para vocês. Tá bom, gente? Então, assim, hoje o vídeo vai ser apenas sobre os significados das cartas de 1 a 10, tá? Significados básicos, tá bom, gente? Esse baralho cigano que eu trouxe aqui pra vocês é o mais tradicional, tá? Esse baralho aqui mais simplesinho, tá? Esse meu deck, ele é bem antigo, tá? Ele tem cartas bem molinhas, tá? Foi um dos meus primeiros decks, para ser mais específica, esse aqui foi o meu segundo deck, tá? O deck que eu ganhei no meu primeiro curso de baralho cigano que eu fiz, tá? Então ele traz imagens bem tradicionais. O deck que eu uso com os meus alunos para fazer o curso é este outro deck aqui, tá? É o deck de Santa Sara. As imagens são um pouco diferentes, tá? E vocês vão encontrar essas diferenças, né, entre os decks, né, de tamanho, de até a própria imagem, né? Algumas cartas trazem um nome, outras não trazem, e isso é normal, tá, gente? O que nunca vai mudar mesmo é a numeração das cartas e o seu significado, né? Ok? Então eu trouxe aqui esse baralho que eu uso no meu curso, só para vocês verem aí um pouco essa diferença. Ok? Então vamos lá, chuchus. Antes de iniciar, eu quero pedir novamente para que você se inscreva no canal, tá? É importante, tá? Para o crescimento do canal, e vocês vão estar me ajudando muito, muito, muito. Então eu já agradeço desde já a todos os seres de luz que estiverem aí se inscrevendo no canal, ok? Bom, eu pretendo depois, né, gravar um vídeo para cada carta do baralho cigano, trazendo significados mais aprofundados, tá? Falando da combinação dessas cartas com outras cartas, tá, gente? Mas isso é um projeto, né? Eu não sei se eu vou ter tempo para fazer esses vídeos. Então, por enquanto, o que eu me proponho a fazer é trazer esses vídeos, um vídeo por semana, tá? De 10 em 10, com os significados básicos do Petit Lenormand, gente. O baralho cigano, né, ou Petit Lenormand, que é o mesmo oráculo, começa aqui com a carta do cavaleiro, tá? Carta do cavaleiro, carta do mensageiro, também, como em muitos lugares vocês vão encontrar, tá? Essa carta aqui, ela fala essencialmente de movimento, ok? Normalmente de movimento rápido, porque o cavalo é um animal forte, né? É um animal rápido, tá? Fala de notícias chegando, ok? Pode estar falando de correio, tá? Porque são correspondências que estão chegando até você. Pode estar falando de visitas, né? De coisas que estão chegando da sua vida ou partindo, tudo dependendo da posição, né? Em que as cartas aparecerem, do contexto de que você está falando. Tá bom? Essa carta também, ela pode representar os veículos, né? De transporte, carro, moto, tá? Dependendo aí do que você estiver perguntando pro baralho, ok? Carta número 2 é a carta dos trevos, tá? E essa carta aqui tem uma particularidade, porque para quem segue a escola europeia, essa carta significa sorte, tá? É o trevo de 4 folhas. Para quem segue a escola brasileira, que são duas visões, né, diferentes, tem algumas diferenças, e na escola brasileira essa carta ela representa obstáculos, desculpa,
Então, na minha visão, né, essa carta representa sorte, tá? Boas coisas chegando para tua vida, bênçãos, tá? As coisas dando certo. Em muitos momentos ela pode estar representando algo pequeno, porque o trevo é pequeno, tá, gente? Então, eu vejo essa carta de uma forma muito positiva, tá? E quando ela aparece com o aspecto de sombra dela, aí sim eu vejo ela como pequenos obstáculos, tá? Interessante falar que todas as cartas têm o seu aspecto de luz e de sombra, tá? Não existe carta só positiva ou carta só negativa, tá? E aí você vai aprender a utilizar esse aspecto de luz ou de sombra, dependendo de como é que tá ali o seu jogo, tá bom? Então eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: todo mundo tem luz e tem sombra, né? E as cartas do baralho cigano não são diferentes, tá? Vou até voltar aqui na carta do cavaleiro. Essa carta aqui, no aspecto de sombra, ela vem pedindo uma mudança de atitude, tá? Do seu consulente em relação àquela situação. E ela também pode estar falando de situações que são passageiras, ok? Ok, vamos então para a carta 3, a carta do navio. Vamos lá, gente. Esta carta aqui, no aspecto de luz, vou falar assim, aspecto de luz e aspecto de sombra, tá bom? No aspecto de luz, ela fala de movimento também, tá? Mas de um movimento um pouco mais lento do que a carta do cavaleiro, tá? O cavaleiro é rápido, o barco é mais devagarzinho, tá? Também fala de viagens, tá? Fala de mudança interna também. A pessoa tá passando por um momento de transição ali, de mudança interna. Essa carta vai vir para falar sobre isso, vai vir para falar também sobre comércio, ok? E ela no aspecto de sombra, eu vejo ela como instabilidade emocional, tá? Porque são aquelas pessoas que estão instáveis como as ondas do mar, né? Ora estão bem, ora não estão mais. Então eu vejo essa carta no aspecto de sombra para essa questão, tá bom? Carta número 4 é a carta da casa, tá? Então você pode colocar aqui no aspecto positivo, né, de luz, tudo que se refere à casa, tá? Então, o que essa carta, o que a casa te remete, o que ela te traz a lembrança? Segurança, felicidade, harmonia, paz, tá? Então, tudo isso pode ser utilizado como significado aqui para essa carta, tá? Essa carta também, muitas vezes, ela vem falando de locais mesmo, tá? Da sua própria casa mesmo, da sua família. Pode estar falando de uma escola, de um trabalho, tá? Depende do contexto que você estiver falando, até de um templo religioso. Mas o curioso é que sempre vão ser lugares pequenos, tá? As construções que são grandes, elas são representadas por outra carta que nós vamos ver mais adiante, ok? Essa carta no aspecto de sombra, ela vem falando de zona de conforto, tá? Principalmente, e de insegurança daquela pessoa que não está se sentindo acolhida, tá? Que está se sentindo insegura em relação a alguma situação, certo? Carta número 5, a carta da árvore. E essa carta aqui eu gosto muito dela, ela tem muitos significados, tá? Ela é a carta tema quando a gente tá falando de saúde, tá? Então, se você ouvir falar mais pra frente, aí você vai ouvir falar de cartas tema, tá? E ela é a carta tema, a carta que fala de saúde, ok? Então, essa carta aqui, ela fala de abundância, tá? Ela fala de maturidade, de pés no chão, tá? Ela fala de colheita também, além de falar de saúde, né, que eu já falei. Tudo assim num aspecto de luz, tá? De estabilidade, né? Tudo que é referente a isso, né? Você imagina, olha para uma árvore, ela tá ali plantada, ela tá ali há muito tempo, né? Então ela traz maturidade, traz estabilidade, né? E no sentido de sombra, no aspecto de sombra, é justamente o contrário, né? É a falta de estabilidade, tá? É a imaturidade, né? Quando a gente tá falando de tempo, essa carta aqui tá falando que vai ser algo demorado, a longo prazo, porque a árvore, ela demora para crescer, tá? Então, o que mais que eu posso falar dessa carta para vocês? Tá. Essa carta no aspecto de sombra,
ela vem falando também do medo de mudar, né? Porque a árvore tá presa ali no lugar, ela não sai do lugar, né? Então, ela vem com um aspecto de sombra falando aí dessa resistência às mudanças, tá bom, gente? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem colocar aí nos comentários e a gente vai conversando a respeito, tá bom? Lembrando que eu tô falando de significados básicos, tá, gente? Porque isso aqui é muito, muito, muito amplo, tá? Então, por isso eu vou tentar depois fazer um vídeo para cada carta, para que isso fique mais claro para você, tá? Também como você vai usar isso no contexto, tá? Como você vai usar as polaridades, né, de cada carta, em que momento você vai falar dela no sentido positivo ou negativo. Tudo isso eu ensino no meu curso, tá bom? Então, se vocês tiverem interesse de aprender mais aprofundadamente, né, como que vocês vão poder usar o baralho para de fato poder, né, fazer as suas tiragens, posso ajudar vocês de uma forma mais direta através do curso, ok? E para você que tá assim querendo aprofundar os seus conhecimentos, né, estudar mesmo, saiba disso também, tá? Que eu tô falando aqui no sentido bem superficial do que realmente tá me vindo aqui à memória agora, ok? E perdão aí por ficar toda hora arrumando as cartas, porque é a pessoa que é virginiana, então aceita que dói menos. Bom, gente, então agora vamos para a carta número 6, que é a carta das nuvens. E no meu ponto de vista, essa é uma das cartas mais negativas, tá? Do sistema Lenormand. Por quê, gente? Porque a nuvem, ela tampa a visão, né? Então, muitas vezes essa carta, inclusive, muda o sentido das outras cartas ao redor, tá? Quando essa carta aparece, tem que se prestar muita atenção, porque ela às vezes ela torna as outras cartas em volta também negativas, tá? Então, é necessário prestar muita atenção a essa carta aqui em especial, tá bom? Ela fala de confusão mental, tá? Fala de crise, daquela pessoa que tá perdida, sabe? Cabeça nas nuvens, não tá enxergando um palmo à frente do nariz, então não tá num bom momento para tomar decisões, tá bom? Essa carta, no aspecto de sombra, ela vai ficar pior ainda, tá? Vai dizer assim, olha, realmente a situação aqui tá bem grave, tá? Então, ela tem um sentido mais tranquilo, né? A parte mais tranquila quando ela aparece no sentido positivo, tá? E o sentido de sombra dela, no aspecto de sombra dela, assim, falando realmente de uma grande turbulência. Tá bom, amores? Carta número 7, a carta da serpente, tá? Essa carta aqui, num aspecto de luz, no sentido positivo, ela vem falando de mudanças, tá? Mudanças. Principalmente daquela mudança, sabe assim, quando a cobra vai trocar de pele, né? Ela não cabe mais ali dentro daquela pele dela, né? Ela precisa fazer essa mudança de pele. É uma mudança desconfortável para a cobra, tá? Não é legal, mas ela é necessária. Então é dessa mudança que a cobra vem falando, tá? A cobra muitas vezes também vem falando de sensualidade, de sexualidade também, de desejos ocultos, né? E ela no aspecto de sombra pode estar falando de traição, de mentiras, tá bom? Então é outra carta que quando vem no aspecto negativo, né, é necessário se prestar muita atenção, tá? Pode estar falando de inimigos também, tá bom? Carta número 8 é a carta do caixão. Essa carta aqui, no aspecto de luz, ela vem falando de mudança, de transformação e de mudança de ciclo, tá? Está naquele momento em que você precisa colocar um bom final em alguma situação, tá? Você precisa aceitar, né? Não ficar apegado ao passado, né? Essa carta vem falando de tudo isso, tá? Aí ela, no aspecto de sombra, ela vai estar falando o que eu já acabei de falar, né? De você estar apegado ao passado e dessa necessidade de mudar,
tá bom? Essa carta aqui, ela não representa a morte física, a não ser que ela venha no contexto que você esteja falando de morte naquele momento. Aquela pergunta é sobre doença, sobre alguma coisa assim, e ela vem acompanhada de outras cartas também que representem morte, tá? Que representem fim de ciclo, tá bom? Então, muito cuidado para falar sobre assuntos como morte, gravidez, tá? Traição, tá? São assuntos delicados, né? Eu conheço cartomantes que não falam sobre isso, mas se você se sente à vontade para falar, eu te peço que você tome bastante cuidado, seja bastante cauteloso com esses assuntos, tá bom? Carta número 9, a carta do buquê, que é uma carta lindíssima, tá? Ela fala de dádivas, de presentes. Gente, quem que não gosta de ganhar um buquê de flores? Imagina, né? É um presente muito agradável e ela fala de coisas agradáveis, de coisas bonitas, de coisas atraentes, tá bom? E então ela vem aí toda nessa energia, né? De coisas legais, de bênçãos, tá? Quando está falando de finanças, pode estar falando aí de dinheiro inesperado, tá? Se você estiver falando de uma pessoa, é uma pessoa bonita, atraente, tá? Então ela tem toda essa energia, tá bom? Quando ela vem no aspecto de sombra, ela vem falando justamente da falta disso tudo, tá? Essa carta fala de vitória também, tá, gente? Então, no aspecto de sombra, é a falta de beleza, né, de pureza, tá bom? Que eu me lembre, é isso aí, tá? Bom, vamos para a nossa última carta de hoje, que é a carta da foice, que é outra carta que deve se prestar muita atenção, tá bom? Essa carta aqui, ela fala de corte, de fim de ciclo, de colheita, tá bom? E quando ela aparece, assim, você precisa prestar muita atenção à próxima carta que aparece ao lado, assim, do corte da foice, tá? Porque às vezes ela vem te pedindo para que você tire essa situação da tua vida, tá? Para onde a lâmina tá apontando, tá? Vem com uma carta de alerta, tá? Em alguns casos ela pode representar perigo também, tá, gente? Então é outra carta bem interessante de ser estudada, tá bom, meus amores? Bom, gente, então, basicamente, a nossa aula de hoje foi essa, tá? Estudem. Eu vou deixar aí no link da descrição o canal de uma outra amiga minha que também faz vídeos de aulas gratuitas, se vocês tiverem interesse em ouvir as aulas dela também, tá? E é isso, meus amores. Boa sorte na caminhada de vocês. O que eu puder ajudar, estou à disposição, tá? Se você quiser conhecer o meu curso online ou presencial, manda uma mensagem para mim no WhatsApp. O meu link tá na descrição do vídeo, ok? E é isso aí. Semana que vem eu volto com mais cartas para vocês do baralho cigano, tá? Beijos de luz, gratidão e até o nosso próximo vídeo.